Boa tarde, parceiros da PHB, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje estamos aqui para falar do nosso novo lançamento, o PHB 250K HT, tá? Vocês vão ver aí que é um inversor novo que a gente está trazendo para a nossa linha, bastante interessante. Hoje me acompanha aqui o Rogério Pereira, nosso engenheiro de desenvolvimento, tá? Eu sempre lembro, né, que o webinar fica gravado, depois vai para o YouTube. Então, se você está vendo ele no YouTube, inclusive, já sugiro você deixa aí um joinha, tá, no vídeo. Veja nossa biblioteca aí de outros vídeos. No nosso último webinar a gente falou sobre a Lei 14.300. Tá? É um webinar que eu recomendo que, se você não assistiu ainda, que você veja. Tá? Pessoal, esse webinar também tem um campo aí para fazer perguntas, tá? Então, não deixe para a última hora. Sempre que fica para a última hora, eu acabo passando batido aí pelas perguntas. Se você está vendo no YouTube, então também deixa aí a sua dúvida aí que a gente vai estar respondendo assim que possível, a gente já responde. Tá? Rogério, fica à vontade. Obrigado, Ivan. Boa tarde a todos que estão participando desse webinar. Então, como o Ivan falou, né, a gente vai mostrar hoje o lançamento do nosso inversor string, a nossa maior potência de saída, de 250 kW, né? Um inversor que pode ser utilizado em grandes usinas, tá? Mas aqui nesse webinar a gente vai mostrar também outras aplicações também para geração distribuída. Então, é bem legal vocês acompanharem. Então, começando aqui o webinar, né, quais os diferenciais e as vantagens desse inversor. Ele possui tensão de entrada de 1.500 volts, né, então você reduz o número de strings na sua planta, depois você consegue colocar mais módulos no mesmo string. A tensão de saída aqui também é bem diferente da tradicional, não é 220 ou 380, a tensão de saída de 800 VCA, tá? 800 volts fase. O que eu ganho com esse aumento da minha tensão? Então, eu vou reduzir o meu cabeamento CA, tá? A parte de cabos, tanto do lado CC quanto do lado CA, é bem reduzida devido a esse aumento da minha tensão, tá? A minha corrente aqui ainda continua 180,5 amperes, minha corrente máxima. Ele não tem o neutro, tá? Só tem as 3 fases. Possui um monitoramento interessante aqui, que vocês vão ver, principalmente para usinas, que é o PLC 2.0. Então, eu não tenho RS485, nem Wi-Fi. Comunicação é feita pela rede CA, tá? Então, eu utilizo um dispositivo que vocês vão ver que é o SCD3000, que é o PLC, o Powerline Communication, tá? É uma comunicação sobre a rede CA. Outro recurso que ele tem também é o PID Recovery, a redução do efeito PID, tá? Que eles falam aqui no português, também é bem interessante para strings com tensão elevada. A manutenção desse inversor, ele também o monitoramento pode ser feito também durante a noite, tá? Atualizações também durante a noite, porque o que tem diferente desse inversor? Todos os inversores que a gente vende até hoje, eles só ligam quando eu tenho tensão CC na entrada, né? Então, eu preciso de pelo menos um string, porque minha fonte auxiliar interna, ela depende da entrada CC, então ela só alimenta os componentes internos do inversor se eu tenho tensão CC na entrada, né? O que acontece agora com esse inversor? Eu tenho também uma fonte auxiliar do lado CA, tá? Então, isso aí é bem interessante, pois eu posso estar alimentando o meu LCD e obter informações tanto quando eu tenho alimentação CC ou CA. Aqui um outro diferencial, ele já possui string box integrado, um DPS classe 2, tá, que atende a N50539-11 e também chave CC para cada entrada de MPPT. Possui 12 MPPTs com 30 amperes por MPPT.
Qual o diferencial disso, né? Eu tenho 24 strings, então são 2 strings por MPPT, eu tenho 15 amperes por string. O que é interessante aqui, hoje nós vendemos nossos módulos com células 182 milímetros, com mais ou menos ali 13 amperes de IMP. Se eu estiver utilizando módulos bifaciais e tiver uma albedo elevada ali, uma reflexão do lado traseiro da placa, ainda vou conseguir suportar extrair máxima potência até 15 amperes. Ele não precisa de fusível, porque ele possui só 2 entradas para o MPPT, isso é uma grande vantagem. E aqui um detalhe, né? O fusível é só acima, por exemplo, de 3 strings de 3 para cima. Né? Onde eu tenho apenas 2 strings em paralelo, eu não necessito de fusível. Aqui ele também possui interface Wi-Fi, Bluetooth e RS485. O LCD aqui para monitoramento local e também algumas configurações locais. E o grau de proteção dele é o IP66, maior que o dos inversores tradicionais, que eu tenho ali apenas o grau de proteção IP65. Aqui o diagrama de bloco, tá? Vamos apresentar de uma forma um pouco mais rápida. Então aqui eu tenho aqui 4 chaves CCs, tá? A cada chave CC eu comuto 3 MPPTs, tá? Então aqui eu tenho aqui que nem o string 1 e 2, aqui paralelados antes da chave. Cada string, eles estão, vamos dizer, o string de cada MPPT, que eu tenho 2 por MPPT, são paralelados antes da chave. Então aqui você tem que ter uma atenção especial quanto à polaridade, tá, do seu string. Se caso aqui, mesmo que você esteja com a chave CC aberta e você conecte aqui os seus strings, por exemplo, o string 1 você conectou com a polaridade correta, o string 2 com a polaridade invertida, o string que está com a polaridade invertida, tá, vai forçar que circule a corrente praticamente de curto-circuito do outro string, então eu vou ter 0 de tensão aqui nesse string, se um dos meus strings estiverem invertidos, só que a minha corrente aqui vai estar elevada, tá? Vai estar o meu ISC aqui, então você tem que tomar um cuidado especial quanto à polaridade. Se você, por exemplo, liga o inversor com essa polaridade invertida, com os outros strings corretos, o inversor vai ligar, vamos dizer que você olha no LCD e a sua tensão aqui na entrada está 0. Você vai querer abrir a chave CC e desplugar esse conector. Então, a máxima tensão, nunca desconecte um conector de nenhum string, tá? Mesmo que a tensão sua aqui seja 0, porque um dos strings podem estar invertidos e quando você mesmo com a chave CC aberta, soltar, desconectar esse conector, vai abrir um arco aqui violentíssimo, pois a tensão é 1500 volts. Então, antes de você sacar qualquer string, mesmo que a tensão seja 0, meça a corrente do seu string. Se tiver corrente no seu string, nunca desconecte, tá, o seu string. Então, outro detalhe, né, eu tenho aqui filtros de EMI, tá, do lado CC, tá, para ruído conduzido. Aqui todos os DPS em Y, tá? Cada um eles ligados por MPPT, um Y para cada MPPT. Aqui eu tenho vários MPPTs. Na verdade, isso aqui é um jargão de mercado, né? Ficou MPPT aqui, mas na verdade aqui eu tenho 12 conversores CC-CC, tá? São 12 boosts, tá? Que eles elevam a tensão e adequam a minha tensão única, tá? Então a saída dos 12 boosts estão todas em paralelo e elas são ligadas no meu barramento geral, que aí sim eu vou entrar no meu inversor, tá? Que converto de DC para CA. Topologia aqui é uma topologia ANPC, tá? Com alta eficiência. Invertendo aqui o sinal CC, eu vou ter o filtro LC para transformar aqui o meu sinal modulado, minha onda quadrada, numa senoide perfeita. Dois relés de antilhamento, muito importante isso, um ligado em cada. Eu tenho 2 DSPs aqui, o Master e o Slave, cada um deles controla o relé de antilhamento.
o filtro, mais um filtro de saída e o filtro de EMI. Também ele possui um DPS classe 2 do lado CA, mas nós colocamos no string box CA ou fornecemos também externamente para uma proteção extra no inversor. Aqui a primeira aplicação tá para grandes usinas, vamos dizer, então, aqui o inversor já conectado no transformador de média tensão, tá? Então aqui eu tenho aqui meus módulos fotovoltaicos, inversor 250K, a saída dele é em 800 volts, então você não vai encontrar esse disjuntor de 800 volts, não é fácil de encontrar no mercado. Então você, pela plataforma, quando você for utilizar um inversor já em uma planta que é de 800 volts, já para conectar já em média tensão, então todo o seu barramento de baixa vai ser em 800, a PHB fornece esse disjuntor, tá? Vai ter na plataforma esse disjuntor de 800 volts, 250 amperes nesse caso. E também fornecemos alguns disjuntores maiores, se você quiser montar um quadro CA. O DPS CA aqui tem que ser feito um arranjo devido a essa tensão maior, mas consultando o nosso time de engenharia, nós vamos fornecer e informar qual é esse arranjo do DPS. Então, nós forneceremos a solução completa, né? O inversor, cabo CC, módulo, estrutura e também o disjuntor de saída CA, que nesse caso é um disjuntor especial. Aqui eu tenho o trafo de média tensão, tá? Aqui está delta, delta, mas esse lado aqui do primário também pode ser Y, eu só não conecto neutro, tá? Dependendo da concessionária. Então aqui é só um exemplo de ligação, tá? Plantas já conectadas em média tensão. Aqui já uma usina. Deixa só eu fazer um comentário, Rogério. Por favor, volta no slide anterior. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que esse é um transformador que pega a tensão de 800 volts e já joga ela para 13.8 kV. Né? O que está acontecendo aqui, pessoal? A gente está conectando essa usina, esse exemplo aqui, tá? Depois a gente tem outros, mas esse exemplo aqui é uma das principais aplicações que seria usinas remotas, tá? Onde você não vai ter a carga no local. E aí você pode trabalhar com a tensão do primário, que mais lhe convir, né, que neste caso vai ser 800 volts, e a tensão ali de saída dele, de secundário, 13.8 kV. Tá? Então, é por causa disso que tem esse transformador específico aí de 800 para 13.8. A gente consegue trabalhar com níveis de tensão muito mais elevados, a gente trabalha com corrente também menor, por causa disso, e aí a gente reduz aí o custo da obra com cobre, né, dos cabos AC do inversor. Então, só um breve comentário aí. Obrigado. Beleza. Continua. Aqui um exemplo, tá, de uma usina, tá, de 7 MVA, não é um número tradicional para a geração distribuída aqui no Brasil, tá? Então, um detalhe aqui bem importante para usinas, tá? O máximo de inversores que eu posso colocar por enrolamento do transformador, tá? Seriam 14 inversores, tá? Isso aí por causa que eu posso, isso é um número já, vamos dizer que já prático de várias instalações, que aumentando esse número eu posso ter um aumento de harmônicos na minha rede, prejudicando alguns equipamentos locais, ou até o transformador. Então, o número 14 é o número ideal para um enrolamento do transformador. Com 14 inversores, eu tenho 3,5 megawatts, tá? Então, aqui, vocês podem ver que é um transformador com dois, vamos dizer, primários aqui, tá? Em 800 volts em Y, e o meu secundário em delta, está conectado em média tensão com os relés de proteções. Então, aqui, por exemplo, eu consigo colocar aqui, nesse caso, 28 inversores. Se eu quiser fazer um outro bloco desse, eu vou aumentando e vou conectando em média tensão. Vocês podem ver que tem mais, vamos dizer, dois caminhos para duas tensões para aumentar a minha planta, né? Então, aqui um transformador com dois primários e um secundário. Os dois, você está vendo aqui que os dois primários estão em Y, em 800 volts. Eu não vou conectar um neutro,
tá, desses transformadores. Aqui um disjuntor para cada inversor, um disjuntor geral para os 14 inversores e o DPS-CA, tá, para 800 volts. Então, isso aqui é uma aplicação já de uma planta grande. Mas eu vou falar aqui no Brasil, vamos dizer que eu faço uma planta de 5 megawatts. Ali, eu precisaria dividir em 2,5 MVA, um transformador com 5 megawatts no secundário e 2,5 megawatts nos dois primários, tá? Para eu não ultrapassar os 14 inversores em um enrolamento. Aqui uma outra aplicação que também a gente está, é diferente das aplicações de mercado, mas a gente está apostando nela, seria que a PHB também vai fornecer um autotransformador, tá? YY, sem conectar o neutro novamente, de 270 kVA para redes aqui no caso 220, tá? 220 volts fase de secundário. É um detalhe, quando eu ligo o meu autotrafo, tá, com esse inversor, eu não tenho neutro. Então, eu ligo apenas as 3 fases do lado primário 800 volts, no meu secundário eu também só ligo as 3 fases. Então, estou economizando o neutro no meu autotransformador. Aqui a gente também já tem um QDCA para essa aplicação, com disjuntor de 800 amperes, tá? Que se você refletir a corrente para cá, para essa rede, vai dar uma corrente bem elevada. Eu vou utilizar aqui, só para você ter ideia, 2 cabos aqui de 182 milímetros em paralelo por fase, tá? Para vocês saberem o tamanho dessa planta, o tamanho desse projeto que você está se envolvendo, tá? Aqui, eu vou utilizar do lado 800 volts, 95 milímetros até 150 milímetros de um cabo único. Isso aqui é interessante também em algumas plantas, por exemplo, se eu tenho um inversor longe do padrão de conexão, eu posso ir andando, né? Monto o inversor próximo às placas, para não ter gasto elevado com o lado CA. Eu venho em 800 volts, deixo meu transformador próximo do ponto de conexão e só reduzo a tensão próximo desse ponto, economizando muito no cabeamento CA. Também temos a opção para rede trifásica, 380, 220, tá? Então aqui eu vou ter um autotransformador 270 kVA, tá? Também é um detalhe que na plataforma, vocês vão ver em breve, ela já adiciona, tá? Esse autotransformador, o QDCA, inversor, os módulos, tudo de forma já organizada, dependendo da rede que você escolhe, tá? Então, aqui também é uma outra opção para redes trifásicas 380, fase. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o QDCA 21, com disjuntor de 500 amperes, e aqui, em paralelo, cabos de 90 e 2 cabos em paralelo de 95 a 120 milímetros. Deixa só mais um comentário, Rogério, por favor. Pessoal, vocês estão vendo aí que o Rogério até cita aqui, né, a seção nominal de cada um dos cabos. Só que isso aqui são valores de referência, tá? Cada planta vai exigir que se calcule tanto pela queda de tensão quanto pela capacidade de condução, né? Que isso aí quem vai dizer, aí realmente é o projeto de vocês, né? Ou seja, qual é o método de instalação? Qual é a distância dos pontos de conexão, qual é a minha queda de tensão. Tá? Então é sempre bom rever esses valores, porque de repente a gente tem que subir a especificação da área da seção transversal deles. Né? Então sempre importante lembrar isso aí. Obrigado. E mais um detalhe. Na nossa plataforma, pessoal, vocês vão ver que na hora que vocês forem orçar, por vezes não vai cair o 250K. Tá? A plataforma sempre vai puxar a planta de menor custo. Né? É assim que a nossa plataforma foi projetada. Só que dependendo do caso de vocês, exatamente como o Rogério falou no slide anterior, vale mais a pena cogitar a utilização do PHB 250K, que a gente está mostrando aqui, porque você vai ter essa redução de cabeamento do lado de 800 volts, né? Você vai gastar com cabos de seção nominal menor. Tá, obrigado.
Eu, aqui uma das aplicações, uma das vantagens desse inversor, né, quando eu tenho usinas de grande porte, né, e quanto à comunicação, monitoramento, eu não quero passar o cabo de comunicação, claro, separado. Então, eu não quero ter esse gasto de passar o cabo da RS485 em toda a minha planta. Então, aqui nós podemos utilizar o SCB3000, tá? Ele é parecido a caixa dele com o SEC1000, mas ele tem uma outra função. Ele, vamos dizer que vai comunicar via PLC, né? Powerline Communication. Powerline Communication é o que seria, né? O inversor e os SCB3000, eles comunicam, tá? Vamos dizer, superimpondo uma informação sobre a senoide, tá? Com uma frequência um pouco maior, tá? É um sinal bem baixinho, você não deforma a sua senoide, mas você envia informação modulando sobre a senoide. Então, de uma forma resumida, eu não vou precisar passar o cabo de comunicação RS485 e apenas ligando o SCB 3000 no meu quadro geral dos inversores, tá? Eu vou conseguir comunicar com todos os inversores da minha planta, tá? No caso ali, a gente viu nos slides anteriores que eu posso paralelar até 14 inversores em um primário. Então, SCB 3000 ele ficaria lá no quadro geral, no disjuntor geral, comunicando com esses 14 inversores. Tá? Depois eu faço conexão via Ethernet e no meu roteador conecto à internet, posso monitorar meus inversores. Só um detalhe aqui, tá? Ele está ligado do lado 800 volts, mas para a alimentação dele, eu preciso, tá, de uma tensão de 220 volts, tá? Aqui CA. Então, nesse caso, provavelmente a gente vai precisar aqui ter um TP ou um trafo de menor potência para alimentar a câmera de segurança e os outros itens, mas também para alimentar o SCB 3000. Aqui um outro detalhe bem interessante, que é o PID Recovery, tá? Então, o inversor, o que é o PID, né? Essa degradação aqui em português induzida pelo potencial. Então, quando eu tenho strings com tensões bem elevadas, esse problema pode ocorrer. Só que tem um detalhe, tá? Os nossos módulos da Longi, JA, Dinco, eles atendem a IEC 62804. Isso, vamos dizer, comprova a efetividade do módulo, que ele não tem problema com PID, tá? Ele não tem esse problema, então são módulos PID free, eu não vou ter esse problema. Se você estiver usando outras marcas, o inversor já vem com essa funcionalidade embarcada nele, então ele já funciona dessa maneira, mas o que seria o PID, né, que eles falam, é que essa degradação induzida pelo potencial. Quando eu tenho um string, por exemplo, aqui de 28 módulos, os módulos mais próximos do terminal negativo do string, tá? Eles têm a tendência, tá, de surgir uma corrente de fuga para o terra, tá? Mas essa corrente vem pelo material encapsulante e o vidro. Então, essa corrente, ela vamos dizer, desviada do fluxo normal das células e flui por esse caminho, podendo causar degradação do módulo e até, em alguns casos críticos, a delaminação do mesmo. Então, como que a gente faz para evitar isso, né, durante a noite, tá? O inversor, quando ele detecta que não tem tensão em todos os seus strings, ele aplica uma tensão, vamos dizer, a gente fala que é invertida, tá? Mas é uma tensão entre o terra e o de 600 volts CC e o terminal negativo dos strings, tá? Isso no LCD aqui vai aparecer escrito aqui modo noite, que aí o meu PID Recovery, tá? Ele está atuando, aplicando essa tensão, consigo recuperar esse efeito causado, tá? Das strings longas
e não vou ter esse problema dessa corrente de fuga e essa degradação do módulo com o passar do tempo. Outra aplicação interessante também, se você utilizar o inversor com um autotransformador para rede 380 ou 220 fase-fase, também podemos utilizar aqui o SEC1000. O SEC1000, como todos já conhecem, eu posso operar aqui como grid zero ou também limitando a minha potência injetada. Isso aqui é bem interessante para aplicações com, por exemplo, o Mercado Livre. Alguns clientes já consultaram a gente sobre isso, tá? Sobre essa aplicação. Então, aqui a gente está nas finalizações dos ensaios do SEC1000, mas futuramente a gente já vai ter, muito em breve, essa solução pronta para os clientes. Então, onde eu tenho um alto consumo bem elevado e também uma simultaneidade carga-geração, o SEC1000 é bem interessante. E nós temos um webinar sobre esse assunto. O local de instalação, então sempre tomar muito cuidado, não instalar em locais com materiais inflamáveis, né, sempre distante das crianças. Cuidado se você não tem nem tubulações passando do lado interno da parede. Ele pode ser instalado ao tempo, desde que tenha a proteção todo superior, tá? A gente vai mostrar já em breve. Respeitar as limitações, os distanciamentos do inversor é de suma importância. Aqui 3 exemplos, tá? Quando você vai instalar ele ou próximo aos módulos ou do lado externo, 3 sugestões de todos, tá? Para você fazer e para que o inversor possa operar corretamente do lado externo da minha aplicação. O inversor pode ser fixado tanto na parede, tá? Tem que ser uma parede bem reforçada devido ao peso do inversor. Então, aqui nós teremos aqui parabolts para conectar o inversor na parede, ou também podemos fixar em armações metálicas, tá? Alguns casos, talvez, se você tiver estrutura solo elevada, ele pode ser montado abaixo da sua estrutura, desde que você tenha uma estrutura robusta, né? uma armação metálica robusta. O aterramento, tá? O terra no inversor é um detalhe bem importante. Ele é o primeiro terminal a ser conectado, antes de conectar o lado CA, CC. O terra é o primeiro terminal a ser conectado, é de suma importância. Nós temos o terra externo e também o interno aqui, que nós mostraremos em breve, tá? Isso aí você deve levar em conta, isso é muito importante. Para essa aplicação aqui, seguindo a NBR, a bitola do neutro como a bitola do meu cabo CA maior que 35 milímetros quadrados, a bitola do terra vai ser a área do meu cabo CA sobre 2. Um detalhe sobre o aterramento, tá? Tanto que as proteções internas do inversor, como falha, isolação, falha com de fuga, e também esse detalhe do PID Recovery funcione corretamente à noite. Aqui nós estamos dando um exemplo bem resumido aqui, tá? Mas que é bem esclarecedor e ele deve ser também ter o mesmo tipo de ligação feito em grandes usinas solo, tá? Como que é feito um detalhe do aterramento que às vezes passa desapercebido por alguns clientes, tá? Então aqui toda a minha estrutura está aterrada, está com script de aterramento, com end clamp, e eu aterro toda a minha estrutura. Eu tenho que, não basta eu aterrar a minha estrutura no terra, próximo às mesas, se tiver uma planta solo, eu também tenho que vir um cabo de aterramento, tá? Até o inversor, até o BEP, tá? Eu tenho que vir com esse terra, porque em alguns casos o inversor não consegue detectar a falha isolação, que é de suma importância, que ele mede a resistência entre o positivo e o terra, o negativo e o terra, tá? Para você poder garantir a correta operação do inversor e também a segurança do usuário. E também outro detalhe desse cabo de terra vindo das mesas ou do telhado, tá?
diretamente para o inversor, é que dessa maneira, vindo esse cabo de terra, quando eu tenho PID recovery, eu vou aplicar essa tensão entre o terra e o negativo. Quando eu tenho esse terra vindo das estruturas, eu consigo aplicar a tensão corretamente, tá? Então, muita atenção ao cabeamento do aterramento. O inversor também deve ser ligado no meu BEP, também meu quadro CA no meu mesmo ponto de aterramento. Aqui, quanto às conexões do lado FV, muita atenção, você deve utilizar os conectores que vão na caixa de acessórios do inversor, que é de suma importância, pois eles possuem as características corretas, vão suportar a corrente correta e dar o encaixe perfeito na conexão CC. E também isso é um detalhe que deve ser seguido, pois a NBR 16690, ela tem um item que ela declara que você deve sempre utilizar a mesma marca de conector fotovoltaico, tá, dos dois lados. Então, muita atenção quanto a isso e também quanto à polaridade, tá, da conexão do lado CC. Como nós falamos, a importância de não inverter a polaridade, não ocorrer arcos do lado CC. Aqui nossa tabela de máximo e mínimo também nós já vamos disponibilizar. Aqui você pode ver que os strings aqui que eram para entradas de 21 módulos, inversores de 1.100 volts, nós tínhamos 21 módulos aqui nesse caso. Para alguns módulos temos 28 módulos aqui, como no 460, no 545 também 28 módulos, no 540 também a minha quantidade máxima de módulos é 28, devido aos 1.500 volts máximo de entrada. Então, consigo concentrar uma potência maior e colocar mais módulos por string. Um detalhe aqui da ligação do lado CA, tá? Então, você vai abrir essa lateral direita do inversor. Aqui no Brasil não existem tantos cabos multipolares, mas essa bitola aqui, por exemplo, se em algum caso extremo você vai utilizar cabo de alumínio, você pode chegar até bitolas aqui de 240 milímetros, tá? Que seria o máximo. Só que se você for utilizar alumínio, nunca se esqueça de usar o terminal bimetálico aqui para conectar no inversor. Aqui um detalhe, se eu utilizar cabo multipolar, aqui embaixo aqui tá dessa tampa, eu tenho uma tampinha plástica que eu posso retirar já com medidas pré-definidas, que eu retiro essa tampinha, tá? Corto de uma maneira fácil, tá? E consigo, é como se fosse um PG, tá? E aí passo o meu cabo e aqui eu garanto uma vedação mínima aqui para a minha aplicação. Se tiver cabo também unipolar, eu destaco aqui também, dependendo da bitola do meu cabo, destaco, são duas meia circunferência de cada lado, eu destaco de tamanho correto, depois passo meus cabos CA desse lado. O cabo de terra também deve ser conectado aqui para eu ter uma dupla segurança em caso de desconexão de um dos terras. Vamos para a parte interessante agora aqui, que seria na plataforma, tá? Então, o que acontece aqui na plataforma? Eu posso simular aqui na plataforma, que nesse caso estou simulando uma rede trifásica 220, 127, tá? Então, aqui eu escolhi solo, tá? E na minha aba lateral esquerda, eu escolho minhas cotações, inversor on-grid. Depois eu escolher aqui de suma importância, porque vai definir o alto trafo e QDCA exato utilizado na minha aplicação. Continuando, né, descendo a tela, depois que eu selecionei o trifásico, eu devo escolher um módulo, tá? Aqui no caso a gente escolheu o bifacial da JA, 10 fileiras de 56 módulos, então aqui em cada fileira eu vou ter 2 strings em paralelo, então seria com 28 módulos, seriam aqui uma fileira para cada MPPT, então aqui eu tenho 10 MPPTs utilizados. Eu clico em gerar sistema.
vocês vão ver que a nossa plataforma, já de uma forma rápida, já vai definir aqui todos os módulos necessários, estrutura, a parte de aterramento, vai selecionar o inversor 250K HT e também o autotransformador, tá? O autotransformador de 800 volts para 220 volts. Também o meu QDCA não está grifado aqui, mas também o QDCA de 800 amperes já vai estar disponível na plataforma. Então você vai ter o kit praticamente completo, com exceção dos cabos do lado CA. Mas aqui a gente já consegue fornecer para os nossos clientes uma solução já com a maioria dos itens para você chegar no seu cliente e não ficar se preocupando em adquirir mais itens extras. E um detalhe, né? Tudo que está no kit fotovoltaico tem o benefício do ICMS na compra. Aqui já uma outra aplicação, tá? Já para usinas grandes, aqui eu já escolhi trifásico 800 volts, tá? Aqui já seria sem o autotransformador, aqui já seria para usinas grandes. Aqui, quando eu seleciono na plataforma a tensão trifásico 800 volts, no caso aqui eu escolhi o módulo da Longe 550 watts, às vezes 10 fileiras e 56 módulos, gerar no sistema fotovoltaico. Aqui você vai ver que eu não vou ter o autotransformador, nem o QDCA, tá? Mas vai vir o disjuntor, tá? Tripolar de 250 amperes, 800 volts. Então, isso aqui também facilita o cliente, ele não vai ficar quebrando a cabeça, tá? Na hora de montar a usina dele, procurando o disjuntor, ele já vai com a maioria dos seus itens e você vai conseguir acelerar, vamos dizer, o seu processo de montagem e entrega final do seu projeto. A visão da PHB é sempre facilitar, tanto na plataforma, quanto no suporte técnico, no pós-venda, sempre facilitar a vida dos integradores. Né? Então, aqui, a nossa plataforma já é feita de uma maneira para agilizar tanto na compra e para agilizar os integradores na criação de propostas e execução rápida de seus projetos. Espero que tenham gostado. Vamos parar as dúvidas agora aqui com o Ivan. Estou à disposição para responder as perguntas. Perfeito, Rogério. Primeiro, gostaria de parabenizar, tá muito instrutiva a sua apresentação. Agradecer também a disponibilidade, tá? Mas, na verdade, antes de passar para as dúvidas, eu queria fazer uns comentários, Rogério. Tu poderia, por favor, voltar no slide de saída da conexão da saída do inversor aí. Não. Mais um. Esse? Aí, isso, esse aí. Então, pessoal, vocês podem ver que isso são excertos do manual do produto, tá? Vocês podem ver ali, ó, naquela figura do meio ali, L1, L2, L3 e PE, né? E do lado você vai enxergar ali 25, 30 Nm, tá? E embaixo 7 a 9 Nm. Então, vocês têm que sempre cuidar para dar o torque certo, né? No cabeamento de saída, do lado AC do inversor, para não ter problema depois com sobreaquecimento, né? Nem outro problema mais grave do que isso. Tu pode voltar, Rogério, por favor, nos slides que tu fala ali da tensão de entrada e tensão de saída do produto, bem no começo da apresentação. Aí, obrigado. Pessoal, isso aqui é o fundamento do nosso produto. Tá, exatamente a tensão de entrada e tensão de saída, só para reforçar o que o Rogério já comentou no início da apresentação, mas para também falar mais sobre a aplicação do produto. Né? Você utilizando uma tensão de entrada de 1.500 volts, você inevitavelmente vai ter uma string com mais módulos, uma string com a tensão maior e, portanto, menos strings em projetos de larga escala, né, em projetos de grande potência. Tá? Então, só o fato de você trabalhar aí com tensões de string maior
já vai te economizar nesse tipo de custo, não só no cabo, né, mas fala, toda a passagem do cabeamento vai ser facilitada por conta disso. Tá? Tensão de saída do produto, como eu comentei brevemente, tá? 800 volts é exatamente para que você tenha uma potência elevada, porém uma corrente não tão elevada, né? Uma corrente não tão elevada vai inevitavelmente te beneficiar com uma seção nominal do cabo também menor. Tá? Então, esse é o fundamento do nosso produto. Tá? Claro, né, reforçando também sem neutro, né, só aí também já há um corte de custo bem expressivo. Tá? O que eu queria comentar era isso. Tá? Mais um comentário. A gente vê que... Passa um slide, por favor. Então, pessoal, o Rogério comentou, né, sobre a corrente do inversor, a corrente de entrada ali, 15 amperes por string. Tá? Isso daí é de extrema importância, tá? Porque a gente vê módulos fotovoltaicos entrando no mercado, especificamente ali com célula 210 milímetros, incompatíveis com os inversores, né? Com corrente aí muito superior. Então vocês vão ver que qualquer produto que a PHB comercializa, existe uma compatibilidade com os demais produtos. Tá? Então você nunca vai ver a PHB comercializando módulos que vão sofrer aí algum tipo de limitação com o inversor que a gente vai trabalhar. Então, só para reforçar, tá? Todos os módulos que você encontra hoje na PHB vão ser compatíveis com esse inversor, mesmo aqueles que você vai ter ganho de bifacialidade e uma corrente maior. Tá? Então, convido você aí a conhecer na plataforma todos os nossos módulos, mas pode ter certeza que nenhum deles vai sofrer clipping ou limitação por corrente elevada. Tá? Acho que agora podemos passar para as dúvidas, tá? Só lembrando, esse webinar está sendo gravado, ele vai para o YouTube depois. Tá? Rogério, o inversor precisa tanto do PLC quanto do stick Wi-Fi para o monitoramento funcionar? Boa pergunta. Na verdade, não, né, Ivan? Aqui no caso, quando eu utilizo o SCD 3000, tá? Eu não vou utilizar o meu stick Wi-Fi, meu módulo Wi-Fi conectado aqui. Aqui está no desenho, mas o correto que eu desenho seria não utilizar o módulo Wi-Fi. Tá? Aqui também tem um módulo Bluetooth, que é similar ao módulo do Wi-Fi, para comunicação local via o app. Só que um não compartilha com o outro, vamos dizer, eles enviam para o portal a mesma informação, mas os dois não funcionam, vamos dizer, ao mesmo tempo, ou seria apenas o SCB 3000, tá, com o meu módulo Wi-Fi desconectado, ou eu não utilizo o meu SCB 3000 e monitoro o meu inversor apenas com Wi-Fi, principalmente em plantas de GD de menor potência. Perfeito. A próxima pergunta. Por que o inversor não possui fusíveis? Tá. Ótima pergunta. O inversor não possui fusíveis, tá? Porque na NBR 16690, tá? Ela define, tá? Existe uma fórmula na NBR que essa fórmula dela, tá? Considera a corrente de curto-circuito de módulos, quantos módulos, quantos strings eu vou ter em paralelo. Então, de uma forma resumida, tá? Não é isso bem que está escrito na norma, mas de uma forma resumida, seria mais ou menos assim: se eu tenho até 2 strings em paralelo, tá? Na maioria dos casos, existem algumas exceções, eu não preciso de fusível. Mas por que isso, né? Se você olhar a corrente de curto-circuito do módulo, vamos dizer assim, vamos pegar um módulo aí, uma corrente de curto-circuito, uma corrente máxima que ele coloca ali, desculpa, a corrente de curto-circuito não, vamos pegar a corrente de um fusível do módulo, que seria a máxima suportável dele, né? De 25 amperes, né? Então, vamos dizer aqui, para que existe primeiro o fusível,
no string box ou no inversor, né, para proteger o inversor ou o módulo. O fusível está ali para proteger os strings, os módulos, tá? Porque o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, dois strings em paralelo, inverto um string, tá? Eu vou aplicar uma tensão, tá? Nos diodos de bypass aqui do outro string, todos vão conduzir, eu vou aplicar um curto-circuito no módulo aqui que está com a polaridade correta, tá? Então, se a minha corrente máxima do meu fusível é 20, por exemplo, 5 amperes e tenho só dois strings em paralelo, vamos dizer que é um módulo 182 milímetros, vai passar só 13 amperes aqui, meu fusível não vai abrir. E o meu módulo não vai danificar, porque eu estou passando uma corrente menor que a corrente do fusível máxima que ele suporta. Agora, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui 3 módulos em paralelo. Tá? Inverto apenas esse string. O que vai ocorrer? Vai circular a corrente de curto-circuito da soma desses dois strings que estão em paralelo com o inversor. Tá? A soma delas, vamos dizer, dependendo até da irradiância, pode passar a ser 13 amperes, um módulo 182 milímetros, mas se for um bifacial, com certeza ali ele pode passar tranquilamente dos 13 amperes, cada string aqui que está invertido, vai passar aqui dos 26 amperes, onde eu poderia chegar até aqui 30 amperes desses dois strings que não estão invertidos, toda essa corrente circularia pelo módulo. Se eu não tivesse o fusível aqui nesse string para abrir e tirar ele do circuito, ficaria circulando essa corrente elevada nesse módulo, nesse string, danificando esses módulos. Tá? Então, prestar muita atenção nisso. Vocês podem ver que a PHB não fornece inversores com mais de dois strings em paralelo, sem fusível. Atende-se ao mercado, existem alguns inversores com mais de dois strings em paralelo que não possuem fusíveis. Muita atenção quanto a isso, tá? Isso é só um aviso para vocês se atentarem, porque o que vai ocorrer, se você inverter a polaridade de um dos strings circular a corrente máxima, o seu string vai ser danificado, tá? Os seus módulos serão danificados. Perfeito, Rogério. Hoje, o que a PHB tem na linha, tá? Por exemplo, ali a linha MT, é exatamente a condição que o Rogério descreveu, tá? Que a gente tem aí 13 strings em paralelo, porém, convido até você que tem um inversor desse, pode abrir, você vai ver lá os fusíveis nas entradas lá, tudo como manda a norma. Tá, próxima pergunta. Sou obrigado a usar transformador para a rede 220 volts? Assim, se você for ligar na rede 220 volts, você precisa utilizar o autotransformador, tá? Porque, como a gente mostrou aqui, o inversor ele possui tensão de saída 800 volts, né, de 800 volts fase-fase, e não é a mesma rede, vamos dizer, não é a tensão adequada para eu conectar nessa rede. Então, eu preciso de um transformador que vai reduzir, um autotransformador não isolado, que irá reduzir a tensão de 800 volts para 220. Tá? E atenção novamente, né? Não é o autotransformador em si, ele é um estrela-estrela, a estrutura dele montada, ele não é isolado. Tá? Por isso que ele tem um tamanho reduzido e um custo menor que o transformador isolador. E um detalhe, né? Eu não vou utilizar o neutro em nenhum dos lados, nem do lado primário, nem do lado secundário, tá? Então, eu economizo em cabeamento, tá? Dos lados CA e adequo a minha rede e consigo injetar em 220. Claro que a minha corrente aqui vai aumentar absurdamente, tá? Porque eu estou com 250 kW circulando do lado 220. Então, tanto que a gente utiliza aqui dois cabos de 182 milímetros e um disjuntor de 800 amperes. Antes de passar para a próxima, tá? Só lembrando que esses dois autotransformadores que a gente botou aqui na apresentação, tanto esse de 270 kVA
de 800 volts para 220, quanto o outro de 800 para 380, esse aí que está na tela agora, eles estão disponíveis também junto do kit, tá? Como o Rogério comentou, a gente tem uma preocupação enorme em entregar o produto completo para o cliente, a gente tem um cuidado sempre de escolher o autotransformador com baixas perdas a vazio e alta eficiência, tá? Para que o que você veja no monitoramento do sistema fotovoltaico se aproxime ao máximo do que está ocorrendo de fato. Tá? A gente sabe que sempre vai existir uma perda, mas a gente busca minimizar o máximo possível esse tipo de perda e esse tipo de situação. Tá? Vamos para a próxima. Tem uma usina de 500 kW, mas a rede é 380. Como fazer para conectar o inversor? Ok, ótima pergunta. Então, seria esse cenário mesmo que nós temos aqui. Eu utilizaria dois arranjos exatamente como esse. Então, aqui eu utilizaria um inversor, claro, os módulos conectados no inversor 250 kHt, saída de 800 volts, sempre lembrando daquele artifício, né, daquele modo de instalação, se eu estiver distante do padrão, sempre seguir com o cabo com a tensão elevada e reduzir, colocar o transformador próximo do ponto de conexão do 380 para economizar cabeamento CA. Tá? Isso é muito importante, você vai ter um ganho bem interessante. E aqui, em 380, eu coloco o meu QDCA, daqui eu vou para o meu quadro geral. Tá? Então, seria, Ivan, aqui dois, vamos dizer, esse esquema aqui duplicado, né? Aí eu teria potência CA. Aqui na saída, eu teria dois QDCAs em paralelo, eu teria aqui a saída, vamos dizer, 500 kW de potência na rede 380. Perfeito, Rogério. Mais uma pergunta. A rede do local possui neutro, mas o inversor não possui. Há algum problema? Não, não há nenhum problema, tá? Tanto que nos nossos inversores trifásicos, tá? O neutro existente dentro do inversor é apenas para monitoramento da tensão fase neutro, quando eu configuro ele com 3F mais N, né? Então, a injeção é feita de forma equilibrada nas três fases e eu não vou ter esse problema. A corrente sempre, se eu estivesse utilizando o neutro, a corrente que passaria no neutro seria praticamente desprezível. Então, eu não necessito utilizar o neutro. Aí só um detalhe, Ivan, esse detalhe aqui que a gente está falando de não utilizar um neutro no autotransformador, tá? Ela se repete para todos os nossos inversores outros trifásicos. Tá? A gente tinha a limitação inversor antigo, que era o 25 kDT, que era mandatório utilizar o neutro, mas todos os nossos inversores trifásicos hoje eu posso desabilitar o neutro, configuro em 3F e não preciso utilizar o neutro tanto do lado primário quanto do secundário. Então, esse modo de ligação pode ser utilizado em todos os nossos inversores trifásicos. Perfeito. Na verdade, também lembrando, né, Rogério, que algumas redes, em especial aqui em São Paulo, existe uma configuração ali que você vai ter que usar o neutro, né? Então, é importante ver se a rede comporta esse tipo de situação também antes de fazer ela. Sim, sim, aqui em São Paulo a gente tem o fase forte, né? Na verdade, a gente não pode usar de jeito nenhum o neutro do fase forte ou delta aberto, não pode ligar de jeito nenhum o neutro do alto trafo, porque ele deriva de uma perna central. Essa fase forte é composta por dois transformadores, elas geram trifásico. Então, você, né, aqui em São Paulo, isso aqui a gente já teve muitos problemas aqui em São Paulo, mas até com autotransformador você consegue resolver o problema da fase forte, foi bem lembrado, não conectando o neutro até com autotransformador, tá? Isso aí depois a gente
vamos dizer, ter vários casos de campo, a gente chegou nessa conclusão e ela funciona, ela é efetiva. Perfeito. Bom, pessoal, então eu vou passar para a última pergunta, tá? A gente tem mais algumas aqui, mas eu só vou lembrar vocês, tá? Esse vídeo depois vai para o YouTube. Pega a sua pergunta aqui, joga lá no YouTube, que a gente vai conversando por lá, tá? Eu faço o convite também, e se inscreve no nosso canal, tá? Ativa o sininho para não perder os novos vídeos que a gente lançar. A última pergunta seria: qual a potência máxima de entrada do inversor? Ok. Então, ele pode ser sobrecarregado até 50, uma potência 50% acima da potência CA de saída, né? Então, se fizer 1,5 vezes 250, você pode chegar ali até 375 quilowatts pico na entrada, tá? Então, é uma potência relativamente alta, né? Se você quiser fazer uma planta de 1 megawatt pico, com apenas 3 inversores de 250, você poderia chegar a, vamos dizer, atender essa planta, né, de 1 megawatt pico, potência CA, com 3 inversores de 750 kW CA. Né? Então, boa pergunta. Espero que tenham gostado do webinar e que ele tenha sido útil e tenha esclarecido algumas dúvidas quanto a esse nosso novo produto. Bom, só para finalizar, então, pessoal, lembrando que a PHB também disponibiliza a tabela, né, para auxiliar vocês com essa questão de máximos e mínimos. Tá? A gente também da engenharia fica disponível aí, se houverem dúvidas, posso conectar tudo isso de módulo, posso fazer essa distribuição de string. Isso aqui é um produto que é bastante novo, né? Então a gente tem ali uma atenção de start também, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente tem uma atenção máxima, que também é bastante diferente. Então, para qualquer tipo de dúvida, tá aí o nosso contato, tá? A gente fica aberto aí para qualquer tipo de dúvida ou problema que tiver. Eu agradeço a disponibilidade de todo mundo, agradeço, Rogério, você que participou aqui hoje com nós, e nos vemos na próxima.